Bom dia, sexto ano. Sexto ano, para nós terminarmos agora a respeito da linguagem e a decodificação de todos esses códigos, para nós mudarmos de assunto, e daí termina, eu acho que aí nós já vamos terminar o ano, a linguagem como filtro. Nós vamos começar agora. Eu vou ler muito para vocês entenderem. E nas lives, não. Nas lives nós vamos conversar muito, mas agora é para vocês entenderem como, no caso, a maneira de que nós somos criados e o que acontece à nossa volta, o nosso contexto histórico, a nossa própria cultura, ela acaba influenciando nessa linguagem e no que nós acabamos aprendendo. E aí corremos então, e eu quero ver com vocês dois riscos bem interessantes, no qual um deles é que nós podemos nos envolver com o que acontece ou também sermos colocados numa forma. E aí então sermos engessados quanto às palavras que nos são ditas, são nos ensinadas, a linguagem que são repassadas. Então prestem atenção. Sem perceber, quando aprendemos a falar, isto é, quando nossos familiares e as pessoas mais próximas nos ensinam a linguagem dos pais ou da comunidade que pertencemos, estamos aprendendo, junto com as palavras, a classificar os seres. Então, o que é? Tudo nos é repassado e tudo nos é dito. Isso começa a fazer um processamento dentro de mim. Você pode olhar, quem tem aí é próximo de criança, pode ver como ele vai associando todas as coisas. No caso, ele dá um exemplo assim, ó. Uma pessoa entra e fala assim: papai, vovó, vovô. Pega um objeto e fala bola. Aí ele pega uma de outra cor e fala: essa é uma bola de tal cor. Essa é azul, essa é verde, essa é amarela. Então está sendo repassado o que é o objeto e algumas características do objeto. De maneira semelhante, quando ouvimos e aprendemos a fazer outras distinções, que são as classificações ou categorias mais emocionais, psíquicas, éticas, abstratas, como triste, feio, certo, errado, amor, desejo. Todas elas vão se articulando em estruturas linguísticas mais complexas, relacionadas com a gramática de cada língua. Por exemplo, o céu é azul. Fulano sentiu inveja. Sou tímida. Desse modo, por meio de códigos e sistemas, sendo por isso categorias socioculturais, vamos aprendendo a organizar internamente as inúmeras vivências que temos da realidade ou do que acontece durante a vida. Eu fico pensando no grande problema ou não que pode ser isso. Você imagina num contexto extremamente rígido, acadêmico, ou em uma determinada sociedade que é extremista, fundamentalista. Quando a criança vai aprendendo toda essa linguagem e as abstrações da própria linguagem. Isso para ela é fato.
Depois, então, nós vamos conversar muito para nós sabermos quais as influências que teriam ou se isso me realmente vai acabando me engessando para que eu não pense de outra maneira. Fica aí o questionamento. E isso é o que mais nós vamos falar, tá? Para nós, então, entendermos juntos o que poderia ser isso. Aí ele vai dizer o seguinte: uma limitando o real, que é o subtítulo. Uma característica desse processo é que as palavras sempre circunscrevem, abstraem, enfim, limitam a realidade que pretendem denominar. Aí ele dá um exemplo. Um exemplo. Uma mesma pessoa pode ser denominada, qualificada ou classificada em diferentes momentos ou por diferentes indivíduos de distintas maneiras. Mãe, irmã, filha, chefe, adorável, horrível e etc. Embora ela pode ser tudo isso ao mesmo tempo. O que muda é o observar ou a perspectiva distinta que o mesmo observador adote em relação à mesma pessoa em momentos diferentes. Se o observador é o filho dela, ele a vê como mãe. Se o empregado, ele enxerga como chefe. E assim por diante. E será a partir dessa observação ou perspectiva que cada um se relacionará com a pessoa em questão. Até aí tá tudo bem, né? E eu não vejo que seria problema em relacionar isso. E mesmo a mãe sendo chefe, ou se a mãe é uma professora, ou o pai é um professor, eu tenho que saber a distinção das duas coisas para que não haja confusão na hora, se eu estiver com ela enquanto mãe e quando eu estiver com ela enquanto professora. Por isso que as coisas não podem ser estáticas. E esse é um medo que a maioria deles tem na questão de engessar as coisas. Vamos continuar. Essa é uma linguagem pelas quais a linguagem atua como filtro do real. A realidade está sempre muito mais ampla do que uma ou muitas palavras conseguem significar. E com frequência nos esquecemos disso. Então, o que ele está querendo dizer é que nós temos que perceber que as palavras existem filtros e que às vezes, e muitas vezes, esse filtro pode me engessar e acaba fazendo. O caso de nós sermos, conforme nós vamos sendo criados e a maneira que somos criados, e com o passar do tempo, aí aquilo que era nossa visão, que era totalmente horizontal, ela vai se fechando pelas informações e eu acabo ficando assim. Você pode ver que a criança ela tem uma capacidade de crescimento muito maior porque ela está completamente aberta a todas as informações. Depois ela vai se fechando. Não que não tenha que ter filtro, mas o filtro ele existe. Não tem como correr. Daí que tem que ter uma perspectiva, porque olha que interessante o que ele diz aqui. Como produto sociocultural, a linguagem atua não apenas como um filtro que limita, mas também como um filtro que determina o que somos capazes de aprender e entender em nossa experiência da realidade. Um exemplo de como a linguagem incide sobre nossa capacidade de perceber as coisas é encontrado na linguagem falada pelos Maidus, grupo indígena do oeste dos Estados Unidos. De acordo com algumas estudiosos,
Nesse idioma, existem apenas 3 palavras que designam cores. Uma delas é lac, refere-se ao que identificamos com vermelho. A segunda é tite, ao verde e ao azul. E a terceira, tulac, ao amarelo, ao laranja e ao marrom. Assim, enquanto nós falamos português, vemos nesse caso que a língua, ao estabelecer certo número de distinções cromáticas, determina o que é possível ver, sem passar por um processo de aprendizado e reclassificação das cores. Os Maidus conseguem distinguir naturalmente menos cores do que nós, mas não fiquemos muito convencidos. Especialistas afirmam que o sistema visual humano é potencialmente capaz de estabelecer milhões de distinções cromáticas. E nosso vocabulário pessoal em relação às cores é imensamente inferior a isso. Até a live.